Elevemos todos nós o nosso pensamento até o Mestre Jesus, lembrando das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, de tudo aquilo que a gente passa com dificuldade. Lembrando que Ele é um Mestre que tem solução para tudo, né? E que saibamos buscar essa solução dentro de nós, com a nossa fé, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Mestre, o Senhor que é conhecedor de cada um de nós na nossa intimidade, buscamos, neste momento, o recurso que necessitamos, tanto para a matéria quanto para o espírito, que a vossa luz possa nos envolver, recarregando as nossas energias, afastando de nós tudo aquilo que não nos faz bem, permitindo assim caminharmos mais leves, mais confiantes. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, uma vez que apenas corrige o que os homens fizeram, e se aplica apenas aos casos em que foi desconsiderada a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dentre seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio, em mais de uma ocasião. E dupla seria a prevaricação, porque, nesses casos, foi unicamente com vista aos interesses temporais, e não para satisfazer a lei do amor. Porém, nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento. Ele disse que foi devido à dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, quando a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação podia tornar-se necessária, mas acrescenta: isso não foi assim desde o princípio, ou seja, que no início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. Jesus vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o de adultério. Todavia, sabemos que o adultério não existe onde reina uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe, é bem verdade, a todo homem poder casar-se com uma mulher repudiada, mas é preciso considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a morte para a mulher adúltera pelo apedrejamento. Querendo abolir um costume bárbaro como esse, seria preciso naturalmente uma penalidade que o substituísse. Jesus a encontra na proibição do casamento com adúltera, considerando-o desonroso. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Que assim seja. Uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente nessa casa, que sempre acolhe a gente tão bem. Fico muito feliz quando sou convidado a vir conversar com vocês aqui sobre o Evangelho de Jesus. E o tema que me foi passado para a gente conversar essa noite foi sobre o casamento e o divórcio. Consequentemente, a gente inclui aí os filhos também, né? Que é os frutos desse casamento, né? Dessa união. Que está lá, né, como foi lido pelo nosso colega, nosso companheiro aqui, no capítulo 22, a indissolubilidade do casamento.
Então, vamos começar com uma questão lá do Livro dos Espíritos, já com a resposta, né, que foi dada a Kardec pelos Espíritos a respeito do casamento. O casamento, ele é um progresso na marcha da humanidade. A união de duas pessoas que se encontram para auxiliarem mutuamente em busca do processo, em busca do progresso. O casamento não é, pois, somente um contrato de compromisso jurídico, mas muito mais um contrato espiritual de consciência para consciência e de coração para coração. Ou seja, aí é um encontro, né, de dois espíritos que fazem esse planejamento, essa programação, né, do casamento, de se unirem aqui quanto encarnados para poder progredirem juntos, né, se ajustarem juntos, mutuamente, um com o outro, né. Então, ele é muito mais um contrato espiritual, né? Na verdade, é um planejamento aí espiritual. Nessa união surgem os compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais e espirituais, determinando as responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo, né? Então, aqui entra a responsabilidade muito grande que nós assumimos, né, quando nós planejamos lá no plano espiritual essa grande tarefa, né, essa grande missão, que é o casamento. Dividirmos a nossa vida com outra pessoa e outra pessoa dividir com a gente, né? Porque sabemos que não é fácil dividirmos a nossa vida. Até porque somos espíritos antigos e cada um de nós somos espíritos que viemos, né, de criações diferentes, de famílias diferentes, de comportamentos, culturas diferentes. E quando a gente se predispõe, né, planeja viver com outra pessoa, a dividir a sua vida com outra pessoa, a gente sabe que temos que abrir mão de muita coisa. Não só nós, como né, o nosso companheiro, a nossa companheira, nós temos que ceder. E nem sempre as coisas acontecem dessa forma, né? Por mais que a gente às vezes programa, planeja, tenha amor, a gente não consegue conviver, né? Progredir, evoluir, né? Porque né, como foi dito ali anteriormente, uma das grandes funções do casamento é essa, da gente evoluir e progredir mutuamente, um ajudando ao outro. E entra aí os compromissos, né, que nós assumimos e que na maioria das vezes, nem todos, mas a gente sabe que existe, que às vezes a gente falha em alguns desses compromissos. A doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, demonstrando que ele é geralmente fruto de planejamento espiritual, né? Como eu havia dito anteriormente. Nós planejamos o casamento, nós planejamos essa convivência, essa experiência, né? Para o nosso crescimento. Ao se ligarem, os cônjuges assumem compromissos muito sérios, não somente em relação ao próprio ajuste, mas principalmente no concernente aos filhos. Ou seja, além do compromisso sério de nos ajustarmos um ao outro, né, que é essa convivência de podermos vivermos um com o outro, nós assumimos outra maior ainda, que é ajustar, orientar os filhos desse casamento, os filhos, os frutos dessa união. Então, é uma responsabilidade dobrada, né, triplicada, quadriplicada, dependendo do número de filhos que a gente tem, que a gente se compromete a assumir essa responsabilidade. Segundo André Luiz, há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais, simples conciliações ou processos retificadores. O divórcio é lei humana, que
que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não é contrário à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram, né? Foi o que o nosso irmão leu na introdução. Na união dos sexos, a par da lei divina, é imutável a lei moral, como todas as leis de Deus. O que não se dissolve, portanto, é o amor. Ou seja, o casamento, ele está regido principalmente no quê? Na lei do amor, né? Na lei dos ensinamentos que Jesus traz para nós. Nessa convivência, nesse desenvolvimento que a gente precisa ter, praticar, e que a gente nem sempre pratica, né? A gente sempre, às vezes, deixa isso de lado, por causa do quê? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. Por isso quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não somente um, a amá-los e a cuidar deles e fazer progredir. Né? Ou seja, Deus achou conveniente, né, de acordo com as suas leis, que não fosse só uma pessoa, mas sim dois responsáveis, né? Dois, que a tarefa fosse dividida, né, por dois, como disse aí nesse texto acima, para que os dois transmitissem, né, aos seus frutos, aos seus filhos, o amor, os ensinamentos, né, que cuidassem deles e que amassem, e não somente um. Compelidos, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades, ou outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Ou seja, a gente sabe que existem vários casamentos que são felizes e outros que não, né? Que por mais que às vezes exista amor entre duas pessoas, às vezes a convivência não se torna insuportável, devido ao quê? Ao gênio de cada um, ao orgulho de cada um, ao temperamento de cada um. E aí, às vezes, não sabem lidar, não estão amadurecidos ainda para lidar com as situações, com as adversidades, porque sabemos que a vida a dois não é fácil, que um casamento ele não vai ser um mar de flores, né? Vai ser aquela nuvem colorida a vida inteira, não. O casamento veio justamente isso, e são os dois juntos, por quê? Para ao mesmo tempo que vão ter os seus momentos felizes, vão ter os seus momentos difíceis, vão passar pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, e nem sempre estão prontos. Às vezes um está, o outro não. Às vezes um tem maturidade, o outro não. E é onde entra os atritos, é onde começa os problemas, que nem sempre todos conseguem, têm a paciência, a resignação de suportar, de tolerar, de conviver. E aí acaba, né, onde se separam, e às vezes o casamento que era para ser algo feliz se torna algo insuportável, onde às vezes um acaba, né, onde gera as brigas, os conflitos, e assim por diante. E, consequentemente, vem o divórcio. O divórcio, conquanto às vezes necessário, não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores do plantio de pedra. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas e apenas o bem extingue o mal. Ou seja, como eu havia dito inicialmente, que o casamento ele é um planejamento, né? Ele é um planejamento espiritual, onde a gente já faz antes, né, do nosso processo reencarnatório. E às vezes nós temos que passar por essa experiência, convivermos juntos, até porque quando o nosso ciclo familiar, né, nós sabemos, já devemos saber disso, que
nós estamos juntos, o nosso ciclo, geralmente são pessoas às quais nós precisamos nos ajustarmos, que foram pessoas que em vidas passadas nós tivemos problemas, e que nessa vida a gente precisa, de uma forma ou de outra, né, se ajustar. E geralmente nós viemos, né, em forma de família para poder ajustar. Pai com filho, mãe com filho, marido com esposa e vice-versa. Ou seja, e chegamos aqui, né, planejamos lá no mundo espiritual, de virmos, de casarmos, de constituirmos famílias, nossos filhos. Chega aqui, a gente desiste no meio do caminho. Não vou, não dou conta, não aceito, mudamos a programação daquilo que nós havíamos nos colocado, né, no propósito de fazer para o nosso ajuste. E chega aqui, a gente não consegue, a gente só vive em briga, só vive com mágoa, só vive ofendendo, acabam separando. A gente está o quê? Adiando o nosso ajuste. Porque nós vamos ter que, de uma forma ou outra, num momento ou outro, nós vamos ter que nos ajustarmos com quem a gente planejou espiritualmente dividir a nossa vida para nos ajustarmos, até mesmo porque dependemos disso para evoluirmos. Então é só o tempo, o amor, né? O tempo, o amor e o perdão é que vai conseguir despertar em nós esse sentimento para que possamos evoluirmos. À luz da doutrina espírita, há momentos em que a separação é uma saída menos problemática. Como eu disse, é um adiamento necessário em ausência de solução definitiva com relação aos laços que vinculam duas criaturas sem condições de resolver a questão afetiva na atualidade. Fica por isso mesmo claro que é um adiamento e não uma solução. Então, não pensamos que estamos separando, estamos resolvendo temporariamente, momentaneamente, mas que em algum momento, na outra fase, teremos que vir novamente e ajustarmos aquilo que precisamos ajustar. E isso eu digo não só marido e esposa, eu digo pai e filho, irmão com irmã, irmão com irmão, tio com sobrinho. Não adianta. Os nossos desafetos, sejam eles quais forem, vamos procurar resolver agora, procurar ajustar nessa encarnação, nessa oportunidade que nós estamos tendo agora, e não adiar o nosso problema para frente, porque às vezes nós vamos adiar e aumentarmos ainda mais os nossos débitos. Quando a violência ou grave desrespeito ao parceiro, parceira, afetivo, afetiva, passa a ser elemento presente na rotina familiar da união, somente resta para depois, aguardando a melhor preparação e maturidade de parte a parte. Ou seja, quando se torna insuportável, né, a convivência, o relacionamento, é claro que é melhor separar. Ninguém quer viver num ambiente de briga, de desarmonia, né, num ambiente pesado, carregado. É claro que se tentou-se de todas as formas manter uma reconciliação, conviver juntos, mas não é possível mais devido, né, a cada um, aos fatos de cada um, e até mesmo, às vezes, por imaturidade, porque a gente sabe que às vezes acontecem imaturidades, né, no casamento, com qualquer pessoa pode acontecer. Então, é melhor que cada um vá para um canto, até que se dê tempo ao tempo, que essa pessoa amadureça. E os filhos do divórcio, né? Como que ficam os filhos quando ocorre o divórcio? Pesquisas realizadas nos últimos anos apontaram que o divórcio ele tem aumentado 30%. E o casamento aumentou, os casamentos em cartório têm aumentado ainda mais do que esses 30%. Né? Ou seja, tem mais gente casando, graças a Deus, do que separando. Mas ainda tem muita gente separando. O divórcio é o segundo evento que mais causa estresse na vida das pessoas, deixando-as frequentemente decepcionadas, frustradas, magoadas, tristes, inseguras, insatisfeitas, embora também possa deixá-las, em alguns casos, aliviadas, esperançosas e livres.
né? Como eu tinha dito anteriormente. Às vezes chega uma situação, né, tal situação de que o melhor que tem que se fazer é se separar, né, se sentir aliviado daquela situação em que se estava vivendo, né, aquele clima ruim em que se vivia. A separação do casal é, na maior parte dos casos, um processo complicado e doloroso. Os pais ou mães, em demonstração de falta de emocional e maturidade diante da situação vivenciada, passa a usar os filhos para ferir o outro. É o que a gente às vezes mais vê, né? Quando casais se separam e passa a usar os filhos como escudo, como arma para atingir, né, o seu ex-marido ou sua ex-mulher. Isso é muito sofrido para o filho, porque o filho nada tem a ver com os problemas dos pais. Por mais que eles se separem, pai será sempre pai, mãe será sempre mãe, filho será sempre filho. Então tem que procurar haver aí sempre uma harmonia, né? Pelo menos entre o filho, né? Manter essa harmonia do filho com o pai ou com a mãe. É comum os pais acharem que o divórcio é um problema somente deles e não dos filhos. Mas o divórcio não abala apenas os adultos, atinge também as crianças e os adolescentes, especialmente pelas mudanças que podem ocorrer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque além, como, né, foi dito anteriormente, quando você se casa, né, nós já fizemos um planejamento entre nós, né, eu e minha companheira. E a partir do momento que nós colocamos, né, filhos, né, que é essa dádiva, essa bênção de trazer filhos ao mundo, nós temos uma responsabilidade muito maior. Além de nós já estarmos nos comprometendo mais ainda, porque planejamos no plano espiritual um casamento que não está dando certo, onde nós estamos fugindo à situação, estamos ainda comprometendo, trazendo traumas e problemas para os nossos filhos. Os filhos geralmente apresentam vários sentimentos em relações ao fim do relacionamento dos pais, como choque, confusão, culpa, raiva, ansiedade, alívio, tristeza, vergonha, saudades e esperança. Eu sou filho do segundo casamento do meu pai, né? Meu pai casou 2 vezes. E a minha irmã, ela costumava, né, me falar que, graças a Deus, eu posso falar que assim, eu sempre tive uma relação boa com meu pai, com a minha mãe, com a primeira esposa do meu pai e com os meus irmãos. A gente, e vice-versa também, graças a Deus. E a gente sabe que nem sempre é assim, que quando os pais se separam e constituem outra família, fica sempre às vezes aquela coisa de, porque dá preferência agora para a família nova, ou tem ciúme da família dos filhos para a primeira esposa, não convivem. Graças a Deus, eu me sinto privilegiado de não ter vivenciado esse tipo de situação, porque eu tenho amigos que, né, os pais se separaram, o pai ou a mãe constituiu nova família e não conversam mais, não são próximos. Recentemente até o pai de um colega faleceu, ele nem foi no enterro do pai, porque o pai casou novamente, havia casado novamente. Então, assim, cada um com o seu cada um, mas a gente sabe que isso faz mal para ele mesmo, para nós mesmos, né? Então, e a minha irmã dizia muito, né, voltando ao que eu queria falar, era que a minha irmã, quando meu pai separou da mãe dele, ela falava que preferia, não tinham separado ainda, perdão, que ela queria muito que eles se separassem, porque ela não aguentava mais viver naquele clima de briga, de discussão, de tensão dentro de casa. O tanto que isso, né, abala os filhos e a própria casa, a harmonia da casa, do casal, enfim. Então, a partir do momento que não está dando mais certo, separa, para não ficarem essas lembranças, essas mágoas, né, que a gente, querendo ou não, a gente vai trazer para o resto da vida. E é coisas que a gente não quer passar para os nossos filhos, são mágoas, traumas, dissabores, né? Mas alguns filhos também podem sentir aliviados com o divórcio dos pais.
No caso de violências domésticas ou intenso conflito existente, a época em que todos viviam juntos, porque a exposição deles à violência ou ao conflito diminuiu, né? Então é a sensação de alívio quando acaba, né, quando os pais se separam, de não ter mais chegar em casa, será que meus pais vão estar brigando, não vão estar brigando, como que vai estar a minha casa, o meu lar, né? Portanto, sendo inviável a separação, tratem os pais de demonstrarem maior solidariedade e cooperação e altruísmo, amando seus filhos de verdade. É a hora de ajudar os filhos, que são mais frágeis, nesse turbilhão, né? Então, atenção redobrada aos filhos, né, no caso do divórcio. Compete aos genitores superar as suas mágoas íntimas e o orgulho ferido, não interferindo e até mesmo estimulando o maior contato com aquele pai ou mãe que se afastou do convívio diário dos filhos, né? Então, se acabou, não deu certo o casamento, infelizmente, faça o quê? Tente ser um bom pai, uma boa mãe. Dependente do que o pai ou a mãe tenha feito a você, o filho, né, não tem nada a ver com a questão que foi feita entre vocês dois, mas ele será sempre o pai do seu filho. Então, faça com que ele se orgulhe do seu pai, da sua mãe, né, para que eles não fiquem afastados um do outro. Sabemos que o companheiro ou companheira são velhos conhecidos do passado e que retornam para resolver pendências afetivas pretéritas. Igualmente os filhos, que são almas ligadas aos dois, e ambos assumiram o compromisso de fazer o melhor para fortalecer os laços que unem todos. Ou seja, pai, mãe, filho, igual eu falei, todos nós, irmãos, estamos todos interligados um ao outro, né? Nós já viemos para essa encarnação sabendo que nós temos compromissos feitos em vidas passadas, que temos ajustes a fazer, que não estamos por acaso uns com os outros, não somos irmãos por acaso, não somos filhos, né, ou pai e mãe de algum. Todos têm um motivo e uma razão por quê. Todos têm um compromisso. Todos nós somos velhos conhecidos, né, de vidas passadas e que precisamos nos ajustar. Então, se a gente precisa se ajustar, já estamos tendo essa oportunidade, porque muitos estão querendo essa oportunidade que nós estamos tendo e, às vezes, estamos desperdiçando as nossas oportunidades de melhorar, de evoluir, de crescer, né? Quando a gente, não, bem, para essa vida eu já não faço mais isso, deixa para a próxima. Não, vamos fazer nessa, dá tempo, a oportunidade está aí e vamos, né, aproveitá-la. O divórcio não dissolve a família, e sim a relação conjugal. É o que eu disse. Separou, mas vai continuar sendo sempre o pai, vai continuar sendo sempre a mãe. Isso não muda, isso vai ser sempre eterno. Então, tenhamos sempre isso em mente. Que por mais que tenhamos diferença, mas sempre será família, sempre será pai, mãe e filho. Os laços que unem as almas são indissolúveis e somente aprimoram no tempo. Uma vez ligados, só a elevação para o amor mais sublimado é que liberta as almas das necessidades do reencontro futuro. Então, vamos trabalhar, fazer o nosso melhor, né? Nos dedicarmos, trabalharmos aí dentro da lei do amor que Jesus tanto, né, nos ensinou, nos apresentou. Para quê? Para que nós não precisemos voltar novamente, para que nós não precisemos nos ajustarmos novamente, para que nós possamos ir para esferas superiores melhores, para que possamos, né, irmos para mundos superiores, né, e nos libertando dessas pequenas coisas que a gente ainda traz com a gente, que a gente amarra igual uma corrente nas pernas. Não há divórcio programado antes da reencarnação. Eventuais mudanças de rumo e adiamentos de compromisso são possíveis em função da nossa fragilidade. Ou seja, a gente, quando chega aqui, a gente vem com uma programação, mas chega aqui a gente muda, né? A gente não consegue, às vezes, seguir tudo aquilo que a gente se propôs a fazer,
para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E chegando aqui, a gente acaba adiando muita coisa e por isso a gente precisa ter que estar sempre vindo, voltando. Os espíritos recebidos como os filhos também trazem compromissos com os pais. Não estão na família por acaso. Portanto, os filhos são almas que não estão injustamente vivenciando tal situação. Ou seja, como eu disse, né, todos nós estamos interligados e todos nós precisamos nos ajustar. Esse filho também que vem nessa situação, ele precisa, né? Ele não está sendo injustamente vivendo essa separação dos pais. Mas o compromisso que nós fizemos é que vai ajustar ou não, né? Porque é da forma como nós vamos agir, como nós vamos lidar com a separação e tratarmos ela perante os nossos filhos, é que nós vamos sabermos se nós estamos ajudando ou criando mais dívida. Eles foram preparados, em parte, no mundo espiritual para essa eventualidade, mas precisam de um bom trabalho educativo e afetivo para enfrentarem os obstáculos mais difíceis na trilha encarnatória. Ou seja, porque a maioria dos divórcios, quando acontecem, geralmente as crianças, ou são crianças, né, ou estamos na fase criança, ou naquela fase entrando na adolescência, pré-adolescência, e é onde os filhos precisam de quê? De mais orientação, de mais paciência, de mais compreensão, né? E é onde os pais ali falam, né, que precisam fazer um bom trabalho, né, uma boa orientação aos seus filhos. Não importa o que aconteça entre o casal, nada afastará as responsabilidades dos pais na educação de seus filhos. Mesmo separados, prossegue a tarefa educativa dos filhos. E se as dificuldades serão bem maiores deverão ser os esforços e o sacrifício desses mesmos pais. Então, independente de vocês estarem separados, sejam presentes na vida do seu filho ou da sua filha, sendo o bom pai, bom mãe que você se propôs a ser no plano espiritual. Pais relapsos sofrerão, no futuro, os efeitos de sua desídia, negligência, orgulho, egoísmo e personalismo. São responsáveis pelas mágoas, desenganos e angústias que causaram e que causam, né, ainda nos seus filhos. Então, é aquela história, o que a gente faz, a gente vai receber de volta, né? Então, se a gente jogar o amor, a gente vai receber o amor. Se a gente não jogar, a gente também não vai receber e vai se complicar, né? Então, é a lei do retorno, né, pessoal? Somente uma conduta de cristão, ao menos com os nossos filhos, conseguirá fazê-los sentir novamente a alegria do porvir e a esperança de superação de todas as dores. Só o amor é capaz de converter qualquer pântano em jardim florido, de fazer qualquer situação se transformar em experiência rica para o espírito e de superar quaisquer transes, por mais difíceis que sejam. Ou seja, o remédio é esse, né? É o amor, né? Para tudo é o amor. É ele que é o nosso combustível, é ele que a gente tem que se basear, é ele que a gente tem que cultivar dentro de nós, o amor, o perdão. Em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema: o ontem já passou, agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Então, meus irmãos, fica aí, né, para nós, nessa reflexão sobre o casamento e o divórcio. A gente, né, sabe que o casamento não é fácil, conviver não é fácil, né? Mas a partir do momento que nós nos propomos, tomamos essa decisão de casar, de dividir a nossa vida com uma outra pessoa, nós temos que saber que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, que vamos ter que ceder, que vamos ter, os dois, né, vão ter que ceder, não é só um, porque também se só um ceder, acaba que sufoca, né? Então a gente tem que aprender a conviver, a respeitar, né,
o outro, entender a diferença do outro, procurar compreender, porque da mesma forma que nós queremos ser entendidos, queremos ser compreendidos, nós também temos que compreender e entender o próximo. E saber que, quando tomamos a decisão de dividir a nossa vida com uma outra pessoa, nós não vamos dividir só flores, nós vamos dividir também espinhos. Então, se vamos dividir, vamos procurar da melhor forma conviver um com o outro, respeitar um ao outro, E se chegar um momento em que não é possível mais essa convivência, esse respeito, que se separe, de uma forma amigável, sem deixar tantas mágoas, sem tantos traumas um no outro, porque toda separação, seja ela qual for, ela sempre deixa mágoa, sempre tem um lado que vai sair mais machucado do que o outro. Então, fica para nós essa reflexão, que nós possamos voltar para os nossos lares em boas companhias espirituais, e eu agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui, nessa noite. Você, na sua profissão, você deve receber uma quantidade muito grande, ou uma quantidade boa, de pessoas que chegam e falam: doutor, eu tenho que fazer o que gosto da minha mulher, do meu marido. Na qualidade de espírito, conhecimento espírita que você tem, qual seria o primeiro conselho que você lista você dar algum conselho a essas pessoas que já chegam com uma coisa resolvida, quer largar aquele homem, quer largar a mulher. Sou advogado de família mesmo, eu trabalho com muito divórcio. E o que eu percebo em alguns clientes que chegam em mim, que quando vão se separar, às vezes eles estão feridos porque houve traição. E aí, quando é esses casos em específico, onde houve uma traição de uma das partes, quem foi o traído não quer perdoar, porque é o que eu falei, é o orgulho, é a vaidade que foi ferida. E aí, por mais que às vezes a gente fale, reflita se é isso que você quer, é isso que você está decidido a fazer para se separar, se divorciar, quero, porque o que ele fez eu não tenho perdão. Agora, é difícil porque, é o que eu falei, isso é muito íntimo de cada um. Então, cada um é que sabe o que está passando ali naquele momento. Mas o que sempre se aconselha é que reflita bem antes de tomar essa decisão, se estão certos dessa decisão. Porque nem sempre eles estão. Há casos de divórcio que eu já fiz que eles se reconciliaram, teve audiência por ter filho menor, envolveu outra questão, se reconciliaram ali, na mesa do juiz. Porque o próprio juiz, se não tiver mais algum advogado aqui, vai saber. Pergunta antes de: vocês estão firmes no propósito de se divorciarem? É isso que vocês querem? Sim, é isso. Já aconteceu o caso de cliente: não, eu não estou firme, eu só vou, se ele mudar isso, parar de deixar a toalha molhada em cima da cama, parar o futebol dele toda terça-feira com os amigos, que ele sai e chega meia-noite. Assim, já aconteceu esse tipo de situação. Mas, geralmente, pessoas quando vão no meu escritório, procuram, já vão decididos a se separarem. E, geralmente, os casos que eu tenho pego foram poucos os que se reconciliaram. E é difícil, igual eu te falei, mesmo sendo espírita, opinar. Por quê? Porque são pessoas, às vezes, que vêm de outras visões, outras crenças católicas, evangélicas, que, dependendo do que aconteceu, porque isso vem da sua crença de não aceitar a reconciliação, porque julga ser uma ofensa muito grande. Agradecemos a Deus e a Jesus desse dia de hoje, que a paz dele possa nos envolver, que as bênçãos dele, das suas mãos benditas, possam nos acompanhar até os nossos lares. Abençoa, Senhor, como diz na canção que conhecemos. Abençoa a nossa família.
Abençoa todos os componentes da nossa família, porque nós somos uns dos outros, e que a bênção esteja conosco. Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós, nos abençoe também. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.